Eu queria refletir com vocês sobre um texto, Mateus capítulo 7, são 6 versículos que eu quero ver com vocês, e vamos dar uma olhadinha, uma reflexão, rapidinho, né? Primeiro eu vou ler todo e depois nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de cuidado. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, Jesus está diante de um discurso que pode ser visto de uma forma muito pesada, mas ele era muito pertinente no ambiente, principalmente, que ele estava ministrando. Jesus vai falar nesse texto da facilidade que temos de olhar os erros dos outros, da facilidade que temos de observar a vida dos outros, como os outros procedem, e conseguir com muita clareza sentenciarmos as pessoas, julgarmos as pessoas. Isso só é possível, em primeiro lugar, para que entendamos, porque um padrão foi estabelecido. Um padrão de obediência a Deus foi apresentado a um povo formado, por Ele, e baseado nesse padrão, todas as pessoas que infringiam esse padrão, ultrapassavam esse padrão, ele cometia o pecado, um delito. É verdade. Então não existe nada errado se um padrão não determinar o que é certo. E Jesus está trazendo um padrão extremamente rigoroso, ou muito mais forte do que as pessoas podem imaginar. Jesus chega num contexto onde a lei mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos, ele representa a base de todas as leis do povo de Deus. Mas levava-se muito em consideração os 10 mandamentos. E qual é o grande problema? É que todas as pessoas são capazes de julgar mediante a esta infração. O cara matou, então ele é um infrator. O cara, ele adulterou, ele é um infrator. Mas Jesus agora traz um sistema muito mais rígido, muito mais forte, um sistema que só a pessoa, Satanás e Deus conseguem identificar. Ao contrário do Velho Testamento, agora
O indivíduo não precisa matar para ser um assassino. Agora, ele não precisa mais adulterar de fato para ser um adúltero. Jesus traz a uma colocação que ela é extremamente absoluta para esses três personagens: o indivíduo que pratica, o Satanás que acompanha e Deus que é o onisciente e o onipresente. Eu não sou capaz de observar, se eu estiver em algum ambiente, se minha esposa estiver cobiçando um outro homem. Eu posso não ser capaz de notar se em algum momento o Cláudio possa estar maquinando alguma coisa, certo? Com a ira no seu coração contra mim. Essa subjetividade trouxe um problema muito grande para aquele povo, que estava acostumado com coisas mais fáceis, com as regras que eram visíveis, eram mais palpáveis. Então Jesus vai explicar algumas coisas nestes versículos que comigo. Por que é que ele expôs essas coisas? E nós não vamos fazer isso com o nosso cachorro. Nós não vamos fazer isso com o nosso carro. Nós não vamos fazer isso com a nossa casa. Nós vamos fazer isso com o nosso irmão. Assim como os 10 mandamentos, boa parte deles sempre está relacionada no relacionamento entre irmãos, porque você vê, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, já envolveu meu irmão. Aí eu digo que não pode roubar, roubar quem? Meu irmão. Aí eu não posso matar, matar quem? Meu irmão. Aí eu não posso adulterar, adulterar com quem? Com a mulher ou com o marido da minha irmã ou do meu irmão. Aí eu não posso cobiçar, cobiçar o quê? As coisas que é do outro. Se você observar, a infração das leis de Deus sempre estabelece o relacionamento entre nós e o nosso irmão. Essa guerra, essa batalha que vamos ter que enfrentar. Então Jesus vai expor nesse texto, não apenas para os fariseus, que eram especialistas, e diga-se de passagem, estavam bem confusos, porque Jesus vem atrapalhar um modelo mental fundamentado há séculos. É verdade. E agora Jesus chega trazendo uma nova aplicação. Eles têm todo o direito de se atrapalhar com a adaptação inicial. Você pega um cara equilibrado como Nicodemos, vai conversar com Jesus, muito confuso. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, entendemos esses sinais, mas o Senhor vem falar de nascer de novo, como é que funciona essa história? As pessoas estão muito atrapalhadas em seus julgamentos. Mas eu aprendi uma coisa biblicamente: temos que ter muito cuidado com a nossa ótica, com a forma de olharmos as coisas, pois a Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, nós conseguimos enxergar coisas boas, nossa vida será conduzida por um ambiente de luz. Mas se a nossa perspectiva, a nossa ótica, os nossos olhos não forem bons, certo? O nosso corpo, a nossa vida sempre andará em trevas. Porque em qualquer lugar que estivermos, sempre vamos olhar as coisas negativas. Sempre vamos olhar os erros da igreja, os erros do cônjuge, os erros do professor, os erros dos pais, os erros dos filhos, certo? Então é isso. Pessoas com os olhos ruins só conseguem enxergar, enfatizar coisas ruins. Pessoas, quando falam principalmente de pessoas, é aquela frasezinha que diz que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais do que de Paulo. Então a minha proposta
é criar uma cultura onde nós consigamos entender o que Jesus está expondo aqui. Então vamos lá, verso de número 1, ele começa dando uma afirmação: não julgueis para que não sejais julgados. Olha só, Jesus vai falar do cuidado que precisamos ter quando nós vamos avaliar os nossos irmãos. Para isso, precisaremos de um padrão estabelecido, para estabelecermos ou fazermos esse julgamento, tá certo? Então nós temos algo que não foi cumprido, algo que não foi feito, algo que não foi realizado conforme deveria ter sido feito, desde uma tarefa simples até uma complexa. Quando alguém foge do padrão, eu preciso ter o cuidado, porque em mim será acionado o desejo de me tornar sobre esta pessoa um juiz. Isso, sua esposa falou algo que não deveria, se torne um juiz e a julga, ela está errada, equivocada, perdida em seus pensamentos. Então tá bom, esse é seu julgamento sobre ela. Entende? Alguém te fez alguma coisa, te deu uma fechada, deixou de fazer alguma coisa. Todas as vezes que alguém fizer algo, seja essa pessoa quem for, conhecida, desconhecida, você encontre com ela apenas uma vez, certo? E nunca mais vai vê-la. Se ela fizer alguma coisa que fuja do padrão, o que vai acontecer? Você terá uma boa oportunidade de infringir este texto, certo? Julgar alguém. Essa é a grande verdade. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e a minha é cuidado. Quando as coisas não acontecerem segundo os padrões que deveriam, quando alguém, não for fiel corretamente à instrução que recebeu, à tarefa que recebeu, cuidado com o que você vai falar a respeito dessa pessoa. Esse é o primeiro alerta. Isso só acontece, e agora vai acontecer muito mais, porque Jesus disse ser a luz do mundo, porque Jesus agora nos deixa o Espírito Santo, e para nós isso é muito mais perigoso, porque agora nós temos muito mais clareza. As desobediências, certo? As infrações há anos atrás, elas só eram reconhecidas pelos líderes religiosos que detinham o conhecimento da palavra de Deus. Hoje não. Hoje nós podemos sentenciar as pessoas, quer através da lei de Deus, do conhecimento da palavra, ou simplesmente porque essa pessoa fez, ou deixou de fazer, ou fez algo que não devia. Porque a luz, o conhecimento, ele traz o pecado à tona. Essa é a grande verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Então, se eu vou julgar, ou se eu quero ser alguém que vai avaliar alguém, vai aqui uma boa pergunta, que a maioria de nós quase sempre não temos como responder. Você conhece em torno dessa situação toda a verdade? A primeira pergunta que você deve fazer é isso: eu conheço em torno desse assunto toda a verdade? Será que o material que está sobre a minha mesa, ao lado desse martelo que eu pretendo bater, ao lado dessa sentença que eu pretendo dar, será que ali realmente está, naquele processo, todas as informações? Será que eu sou capaz de saber por que alguém cruzou aquelas portas e foi tão grosso como obreiro aqui?
Será que eu sei de verdade por que aquela pessoa entrou vestida tão inapropriadamente para um culto de louvor e adoração a Deus? Será que eu consigo entender de onde procede de verdade aquele nervosismo? Dane-se, porque eu, quando fico nervoso, sou capaz de me controlar. Então, se eu sou capaz de me controlar, que todo mundo se controle. Ah, é assim? Então tá certo. Você quer pegar talvez uma virtude sua, se é que isso vai ser virtude? Então uma boa pergunta é: se eu quero me tornar um juiz, pelo menos que eu seja um juiz justo. Que eu saiba por que essa pessoa não pagou. Que eu saiba por que essa pessoa não fez. Por que será que um homem entrou aqui vestido de mulher? Uma mulher entrou aqui se comportando como um homem. Eu tenho em cima do meu tribunal verdades concretas para avaliar isso e para sentenciar essas pessoas? Porque segundo o texto que lemos, eu tenho que ter muito cuidado, porque com a medida que eu medi, eu já vou mostrar isso mais à frente, eu vou ser medido. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que se alguém comete um erro, eu não devo fazer nada, eu não devo julgar? Não, não é nada disso. O julgamento ele precisa acontecer, ele só precisa ter um padrão. Primeiro, ele precisa ter amor, porque o amor vai fazer com que você invista um pouco de tempo antes de bater esse martelinho dessa pessoa sem vergonha, desse mentiroso, desse grosseiro, desse isso, desse aquilo, que fez isso, que fez aquilo e que fez aquilo outro. Porque eu preciso entender, junto com você, que sentença será dada por um juiz desse tipo, que julgou fora da verdade, que julgou, diante de uma luz que não trazia a todos, as informações. Então eu preciso, se eu quero realmente fazer o que Deus determinou, primeiro, eu vou amar essa pessoa, independente de que ela seja, independente do jeito que ela está vestida, da cor de seu cabelo, do carro cujo qual ela estacionou, dos acessórios que usa em seu corpo, independente de quem seja, eu preciso aprender a amar. Segundo, eu preciso exortar essa pessoa, arrumar um meio de fazer com que essa pessoa tenha acesso à informação de que aquilo que ela está fazendo não está correta. Sim, porque senão eu corro o risco de me tornar um conivente. Então essa pessoa precisa saber que ela não pode se comportar desse jeito, que ela não pode falar desse jeito, que ela não pode fazer isso, que ela não pode usar isso. Mas não pode segundo que padrão? O nosso padrão. Eu estou falando para crente. Tá certo? Eu não posso pegar um padrão moral nosso e levar para alguém que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez. E que às vezes você vai olhar a pessoa e você nitidamente, quando você vê alguém entrando num ambiente fora do protocolo, certo? A primeira coisa que você deve imaginar o que é? Essa pessoa não conhece, ela não faz parte do nosso ambiente. Você vai conversar com alguém que na porta da igreja fala um palavrão, você subentende que essa pessoa não conhece, ainda não está inserida nos padrões. Eu convivo muito com isso. Eu estava em Belo Horizonte, no aeroporto, conversando com um cantor famoso, quando de repente me aborda um cara para me cumprimentar. Em alguns segundos ele falou uns 10 palavrões comigo. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro, o senhor faz isso, o cara quase morreu, o cantor. E eu vi que ele estava desfalecendo, porque ninguém pode cumprimentar um pastor com tanto palavrão. E aí
Eu dei um abraço nele e falei: rapaz, que maravilhoso, nossa, como você gosta de mim, Deus te abençoe, sua casa, sua família, vá em paz. E o cara me olhou como quem diz assim: como é que o senhor deixa que falta de respeito um cara te cumprimentar? Ele estava me desrespeitando, sim ou não? Não, ele só não conhece o nosso protocolo, mas o juiz, não vou falar o nome, que isso vai para a internet. Então, as pessoas têm que saber sim. Então a Bíblia diz: alguém vacilou, você tem que chamar alguém, uma autoridade, ir lá chamar a pessoa no privado, falar: maluco, o negócio é o seguinte, a casa caiu, você fez isso e isso. Tem que ser exortado, sim ou não? Com a moça, sim ou não? Tem que ser disciplinado, sim ou não? Sim, também com amor. É assim. Tem que ser educado, instruído, sim ou não? Isso. E tem que ser observado para não fazer de novo, sim ou não? Então, antes de estabelecermos um julgamento, porque parece, né? Não julgueis, então tá bom, então a gente não vai se meter em nada e que vire uma grande bagunça e nós não façamos nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos incumbindo de gerar um processo estabelecido por amor que mude a vida das pessoas. Verso 2 diz assim: porque com o juízo que julgardes serei, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a isso. Bom, esse é um texto muito interessante, porque ele diz o seguinte: essa é a palavra de Deus, sim ou não? Deus mente? Não. Ele se arrepende? Não. Certo? Então eu tenho que entender uma coisa: se eu usar de uma medida indevida, eu posso me preparar, porque vai dar ruim. Não vai voltar no mesmo ambiente, mas vai voltar. Eu vou te dar um exemplo disso. O Jacó queria apanhar a primogenitura do Esaú, sim ou não? Sim ou não? Dois irmãozinhos, não é? Eu aprendi uma coisa: o Caim teve problema com quem? Com quem? Com o irmão. Aí o Davi teve problema com quem? O José teve problema com quem? Aí o Esaú teve problema com quem? O Isaac teve problema com quem? O filho pródigo teve problema com quem? E você tem problema com quem? O irmão. Pastor, não tem problema com meu irmão. Tem, porque nós somos filhos de Deus. Sua mulher é sua irmã também. Seu marido é seu irmão, seu filho é seu irmão. É tudo irmão. Uma família só. E sabe que eu aprendi uma coisa? Qualquer problema que tenhamos com o nosso irmão pode comprometer o nosso relacionamento com o pai. Veja. Você briga com o irmão e se separa do pai. Então você cuidado com que as coisas. O Jacó estava lá, doido na primogenitura do Esaú, que também não estava fazendo muito assim. Estava nem aí. Esaú era meio imediatista. Ele falou: estou com fome agora. Primogenitura só quando tiver papai estiver morrendo. Então dá minha comida que se dane a primogenitura. Mas o tempo chegou, sim ou não? Ele traiu o irmão, sim ou não? Resolveu? Não, fugiu. Fugiu ou não fugiu? O irmão dele foi com ele? Não, mas o que ele semeou, lembra, com a medida que você medir. Foi lá, trabalhou para o sogro, trabalhou, gostou da Raquelzinha, que era gostosinha, bonitinha, trabalhou um tempão para ela, sim ou não? Isso, de olho na Raquel, vou pegar a Raquel, vou pegar a Raquel, pegar a Raquel. No dia do casamento, o coroa malandro trocou a mais nova pela mais velha. Entendeu? Lia tinha um olho para arquibancada, gostadinha. Foi de noite, quando ele acordou de manhã, quem era a mulher dele? Raquel ou Lia? E aí? Ele foi reclamar com o sogro. Pô, você me enganou? E a vida está falando para ele: não, o seu sogro não enganou você. É que você está acostumado a enganar as pessoas. Entendeu? Então o que você fez lá e achou que não ia atrás de tu, você veio para cá.
O Esaú não veio. Mas à medida que você usou lá atrás, entendeu? A vida é implacável. Implacável. Eu tenho visto um amigo numa idade, e eu tinha um relacionamento com ele bem próximo, né? Era patrão empregado, mas era bem próximo. E eu me lembro que numa das viagens que eu fiz com ele, ele me narrou quando ele se apaixonou por uma jovem. Ele era casado e se apaixonou por uma jovem. Então ele estava deixando a esposa e os filhos e estava indo morar com essa jovem. Mas ele tinha uma base católica bem forte. Então ele foi a uma freira narrar o que ele estava sentindo e o que ele iria fazer. E a freira disse para ele: faça o que o seu coração está mandando. Aí ele não gostou do conselho. Mas como assim? Mas não está errado? Como a senhora me instrui a fazer o que está no meu coração? Ela disse: não, fique tranquila. A vida vai te cobrar lá na frente. Se você vê hoje a situação desse indivíduo, é deplorável o que os filhos estão tentando fazer com ele. É deplorável a maneira que ele está terminando os seus dias. Mas, segundo o texto que estamos usando, e não eu, que eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou citando um exemplo. Uma medida usada lá atrás para com a família e os filhos, hoje, porque a vida é implacável. Deus é misericordioso, pode nos dar força para suportarmos, pode amenizar e em algumas questões, até em milagres, pode nos livrar. Mas a regra é: o que você plantou, você vai. É assim que funciona. Aí, o verso 3 diz assim: e por que, está aqui? Deixa eu usar essa. Depois de duas afirmações, vem a primeira interrogação. É uma pergunta. E se está perguntando, eu acho que está querendo uma resposta de nós. A Bíblia está perguntando para nós que julgamos, se é que julgamos. Pois já temos as duas afirmativas que não deveríamos julgar para não sermos julgados, e temos a próxima afirmativa, que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Mas agora tem uma pergunta para você responder e para mim responder: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Eu acho que olhando para mim mesmo, eu respondi e quero compartilhar talvez a minha resposta com vocês, certo? Por que que eu olho mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Porque quando eu mostro o que o outro está fazendo de errado, eu consigo camuflar os meus erros. É como um mágico que está fazendo a mágica nessa mão, mas na verdade as coisas estão acontecendo aqui. Se eu começo a chamar a sua atenção demais, para a sua negligência, para a sua arrogância, para a sua falta de compromisso, sabe? Se eu começo sempre com aquele martelinho na mão, batendo e sentenciando erros. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que te incomoda tem um indício que você foi chamado para transformar. Se te incomoda alguma coisa,
tem entre você e aquilo que te incomoda. Te incomoda o modelo que alguém está fazendo? Então, imprima um modelo e seja um exemplo para essa pessoa. Mas não, para quê? Né? Normalmente o que nós fazemos é, vamos falar mal do que o outro está fazendo. Porque quando eu falo mal sobre o que o outro faz, dá uma sensação de zelo que eu tenho, né? Então, normalmente, essa pergunta é: por que eu vejo mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Algumas coisas ninguém sabe. Somente Satanás, Deus e você. Somente Deus e você, e muitas vezes o próprio Satanás sabe o que você pensa, sabe as intenções dos seus olhares, sabe o sentimento que está dentro do seu coração. São coisas muito particulares. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nesse ambiente cujo qual nós estamos, a hipocrisia não é o conteúdo do Evangelho. E nós vamos ver isso no próximo texto. E o que esse texto do 4 diz é o seguinte: tira o olho, né, ou tira o argueiro do teu olho. Tira aquilo que está primeiro no seu, porque, segundo esse texto, a sua autoridade deve vir ou da sua base ou da sua transformação. Eu vou falar de um cara aqui, né? O Zia e a Nega são bem próximos a ele, e algumas pessoas aqui conhecem esse cara, nós já caminhamos juntos. E eu gosto sempre de usá-lo como exemplo. Hamilton, de Marlene. Hamilton é um dos crentes mais crentes que eu conheci ao longo de toda a minha história. Eu nunca vi uma vírgula daquele cara. Eu tenho 32 anos de evangelho certo? E Hamilton já era crente quando eu me converti. E vocês que caminham pertinho dele, sabem quem esse cara é. Então, ele tem autoridade de base. Desde sempre aquele cara foi crente. Eu não tenho isso. Minha autoridade não vem da base, minha autoridade vem da transformação. Mas não existe autoridade na hipocrisia. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você não tem autoridade de base, tudo bem, Cláudio, tudo bem. Mas pelo menos adquira a sua autoridade da transformação que você enfrentou ou viveu do seu relacionamento com Jesus. Muitos de nós aqui temos vergonhas e grandes de nosso passado. Fizemos coisas cujas quais nós sentimos nojo, vergonha, não queremos que ninguém mexa nem toque. Mas isso são coisas do nosso passado. Hoje, certo? Nós temos autoridade, porque o texto está dizendo, certo? Como você vai dizer para teu irmão: me deixa tirar o argueiro do teu olho, se você tem uma trave no seu? Então não cabe hipocrisia. E se eu quero ter autoridade, primeiro eu uso esse poder que eu quero oferecer aos outros, a mim mesmo. E aí sim, eu posso olhar para esse texto de uma forma mais legal, sabe? Porque aí eu posso dizer: bom, eu tenho uma trave no olho, você tem um argueiro no seu. Eu sou seu marido. Eu tenho defeitos que você não tem. Eu tenho virtudes que você não tem. Você tem virtudes que eu não tenho. Você tem defeito que eu não tenho. Então faz o seguinte, eu vou tirar aí do seu, tira do meu. Vamos criar um ambiente de reciprocidade, onde nós não sejamos juízes um do outro.
mas parceiros, alguém que quer ajudar, porque é assim que funciona. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei, mas eu posso pegar tudo isso, não ser um hipócrita, de acusar você, simplesmente porque eu não minto, mas eu cometo um outro delito, então eu vou chamar a atenção para a sua mentira, para parecer que eu não tenho a minha defesa. Então, quando nós entramos nesse ambiente, e aí o verso 5 vai dizer, vamos lá, o meu tempo é curto aqui, eu não posso, bota o verso 5, por favor. Hipócrita, aí ele está dizendo, se você faz isso, preste atenção, os dois textos já eliminou um grupo. Não julgue para não ser julgado. Com a medida que você julgar, você vai ser medido. Então tá bom, ali nós sentenciamos a um grupo. Aí ele faz duas perguntas e já ele volta para as sentenças. Certo? Mas agora ele está sentenciando no 5. Se as suas respostas foram erradas no 3 e no 4, o 5 é para mim e para você. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então você verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que esse texto diz é que muitas vezes usamos uma visão comprometida. Quem tem uma trave no seu olho, quem tem um cisco no seu olho, e aqui não tem nada a ver com os olhos carnais, não é isso. Todas as vezes que um cisco cai no seu olho, ele prejudica a sua visibilidade. E visibilidade comprometida tem tendências a gerar mais confusão do que solução. Então eu preciso ter uma visão clara para que eu consiga, né, oferecer uma solução. Eu estou falando isso para a igreja, eu estou falando isso para a família. Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos ter sérias dificuldades. Então eu não tenho uma visão nítida, utilizando uma visão comprometida, eu julgo você. Isso. Eu não deveria fazer isso, certo? Com essa base. Por quê? Porque eu não vou ser justo. Então eu corro o risco de propagar uma mentira. E isso é uma coisa muito comum acontecer. Às vezes você acorda de manhã, alguém postou. Quem aqui já repostou uma mentira? Por exemplo, fulano morreu. E você mandou para alguém que fulano morreu. Seja franco. Para me saber. Poxa, legal. Pouca gente. Certo? Nossa. Não, eu acho legal, porque significa que o povo observa tudo antes de... Mas eu não reposto assim não. Mas esse dia fui postar num grupo algo. Eu pertenço a um grupo que o pastor Silas pertence. E eu postei um troço que me mandaram nesse grupo. E ele veio logo depois e escreveu assim: é verdade ou mentira? Quando ele falou é verdade ou mentira, eu fui ver. Aí eu escrevi lá depois: mentira, eu estava brincando. Você está rindo, mas o assunto é sério. Isso é uma coisa muito simples, né? Aparentemente, mas não é não. Porque se eu propago uma mentira, deixa eu ver só como é que está a igreja. Que às vezes a igreja está melhor que o pastor. Quem aqui já propagou uma mentira mesmo sem querer, levante a mão.
E agora já aumentou o número dos fiéis. Certo? Às vezes acontece. Alguém coloca algo, um número, uma coisa, e você acredita naquilo e divulga. Aí eu te pergunto, quando você propaga uma mentira que o outro contou, você também é mentiroso? Sim ou não? Sim ou não? Pois é. E tudo isso não vai acontecer com um animal, com um objeto. Vai acontecer conosco. Então eu parei para refletir e vou fechar no verso 6. Coloca para mim, por favor. Porque ele diz: não dei aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Note que parece que esse texto está totalmente fora do contexto. Porque ele começa dizendo: não julgue para não ser julgado. Com a medida que você julgar, você será julgado. Cuidado para com um argueiro ou uma trave no seu olho, você não tentar tirar um cisco, que também dá muita confusão entre os irmãos. E me parece que é isso que Jesus está querendo resolver. Melhorar o relacionamento interpessoal das pessoas. E aí ele traz à tona algo muito interessante. Ele diz: não pegue as coisas santas e jogue para um cão. E ali não é um cachorro, não. Ali ele está dizendo: vocês não peguem algo que é valioso, santo, falando de níveis espirituais, e pegue para alguém, e dê para alguém que não tem valor nenhum sobre aquilo que você está dando. E aí agora ele muda de assunto e diz: não pegue uma pérola e olha só, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Olha só, Jesus está dizendo: nunca pegue algo que tem valor para você, Eliezer, e dê para Juliana, achando que ela vai dar o mesmo valor daquilo que tem valor para você. Se você quer manter um relacionamento saudável, descubra o que tem valor para essa pessoa e dê a ela o que tem valor para ela. Você está entendendo? Quando você vai argumentar com seu filho sobre tudo que você faz para ele, você fala para ele todas as suas pérolas que lhe são entregues. E segundo o final do texto, diz o quê? Cuidado, porque se você fizer isso, certo? As pessoas vão pisar suas pérolas, vão fazer de nada suas coisas santas. E se você tentar criar problema, vai dar confusão, vai dar problema. Então isso nos remete a prestarmos um pouco mais de atenção nos outros, com mais responsabilidade, com menos julgamento, com nenhuma conivência, com o mínimo possível de negligência, mas com muito amor, com exortação, com disciplina, criando um ambiente onde as pessoas podem de fato ser bem melhores. Porque eu acho que o que nós estamos vivendo é: o pastor vem para cá com um martelinho na mão e vão botando sentença em cima das pessoas. E esse martelo que o pastor apresenta para você aqui, você não vai dar mole. O que você faz? Toma posse dele e leva para a sua casa. E esse martelo você usa para sua sogra, você usa para sua nora, você usa para seus filhos, você usa para seu cunhado, você usa para todo mundo. Tem amor? Não, não tem. O que eu estou dando sobre as pessoas. E sabe o que acontece? Não melhora o relacionamento da família, não melhora o relacionamento da igreja, não melhora o relacionamento, certo,
da comunidade, porque nós somos o Supremo Tribunal de Justiça. Estamos aqui cheios de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. Estamos cheios de pessoas. Cada um com seu martelo, com a sua toga. Permita fazer uma aplicação disso, porque é algo tão comum em nosso meio. Somos, na verdade, juízes. Ok? Estamos acima de tudo e de todos. Julgando o nosso cônjuge, julgando nossos filhos, julgando nossos pais. Vamos julgar os obreiros externos, os obreiros internos, vamos julgar os pastores, vamos julgar os professores, vamos julgar a turma, porque aqui, presta atenção, o telão não está funcionando, então vamos julgar o pessoal da mídia, vamos julgar a pessoa que talvez vá fechar seu carro lá na frente, vamos fazer isso. Não é assim que a Bíblia nos instrui. E foi isso que Deus compartilhou comigo, e eu aprendi uma coisa. Uma palavra, ela primeiro tem que falar comigo, para depois eu consiga com mais facilidade transmitir para a igreja. Então vamos deixar o martelinho aqui e vamos levar o amor para casa, o carinho para casa, o respeito para casa. Mas vamos levar para casa também a verdade, uma conversa sadia, saudável. Sabe para quê? Para que vivamos um lar de paz, um casamento abençoado. Pensa só, essa também é bem bagunçadinha, para quebrar nossos paradigmas. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram. Gente, seja franco. Suponhamos que nós vamos fazer uma visita. Tem alguém de Petrópolis aqui? Então vou trocar. Não estou querendo ofender nada não, tá? Vamos pegar uma palavra. Deixa eu pegar aqui, com o fim da terra. Porque tem gente na internet. Tá certo? Então vamos dizer que nós fôssemos enviados lá nos confins da terra. Eu e tu. E a gente chega lá, 2 crentes. Quem nos mandou foi Deus. Tu ia aonde? Para dormir na casa da dona Raabe, um prostituto? Seja franco, tu tem reputação, crente. Eu acho isso mó barato. Primeiro porque essa mulher não pertence ao povo de Deus. Olha a salvação passando em Jericó. É ou não é? A Raabe quer ser salva, sim ou não? Mas mais do que ela quer salvar quem? Toda a sua família. Eu gosto dessa dona. Uma vida meio torta, mas meio certa. Aliás, quem aqui tem direito de falar contra a dona Raabe? O nome dela está na genealogia do Cristo. E o teu está no Serasa. Pense nisso. Olha que diferença, você botando defeito nela. Muita gente sorriu porque achou graça. Outros sorriram porque lembraram que é verdade. Mas preste atenção em mim. Gente, são espiões. Quem são aqueles 2 espias? Eles são a oportunidade de Raabe segurar, a salvar. É isso. Isso é a salvação passando em 2 possíveis clientes que entram na casa de uma prosti para levar a salvação. Às vezes, ela vai vir num modelo bem esquisito para nós, extremamente perigoso. Raabe põe sua vida física em risco para conseguir o direito de
receber também a espiritual. Ela disse: eu quero a garantia de que eu e a minha família. E sabe o que os homens disseram? Então nós vamos fazer um acordo. Se você nos recebeu aqui nessa casa, olha só, olha bem, a salvação entrou na casa de Naamã através de uma menina, e entra na casa da prostituta Raabe com 2 espias, e os espias dizem para ela: quando nós invadimos Jericó, todos os seus familiares devem estar dessa porta para dentro e porta fechada. Nós não damos garantia nenhuma do que vai acontecer lá fora. É o mesmo processo que acontece o tempo inteiro. Se formos usar a arca de Noé como exemplo, é isso aí. Fecha o que está aqui dentro, está seguro, o que está lá fora está em jogo, certo? O sangue cobriu, fechou. Quem está fora do sangue está fora. É assim que funciona. É sempre a salvação tentando nos alcançar. E aqui, passando por Jericó. É assim que funciona. Mas a próxima história, e eu termino com ela, é o verso 35. E ele é bem diferente dos anteriores, porque agora é um problemão. Bota o 35, por favor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta. Bom, agora não tem mais um demônio, agora não tem mais uma doença, agora não tem mais nada, porque tem um defunto. É isso que tem agora. Agora tem um defunto. E quem é o defunto? É um homem? Não. O defunto é uma mulher? Não. O defunto é uma menina. Isso. Uma garota. Eu não posso precisar a idade dela, mas uma menina, né? Aqui, 12 anos. 12 anos de idade. Vamos embora. Está lá a menina mortinha. O pai dela, ele vai buscar ajuda. Ele também provavelmente já tentou. Ele é um sacerdote, certo? Ele é um cara religioso. Ele tentou tudo o que podia, através dos sacrifícios, das orações, mas nada resolveu. Mas agora ele vai procurar alguém. Mas não é fácil, nem para Jesus, nem para ele. Primeiro porque ele está preso à religião dele. É a história de um católico quando quer se tornar evangélico. É a história de um evangélico quando quer se tornar espírita. É um espírita quando quer se tornar um evangélico. É complicado. Tem uma história familiar. Sua avó sempre serviu a Maria, acreditou que ela era uma mediadora, e agora você vem com essa conversa de esquecer tudo que sua família aprendeu para ir atrás de Jesus, e pior, muito mais do que de Jesus, por detrás de um povo que fala em nome dele, mas que muitas vezes não tem educação ou maturidade, e às vezes não sabe expor uma transição que fosse correta e de uma maneira adequada. Não é fácil para Jairo abrir mão de seu cargo da sinagoga, de seu prestígio, e agora ir lá atrás daquele camarada, onde toda a turma e seus correligionários diz que Jesus só tem poder por causa de demônios. E também não é fácil para Jesus entrar na casa de um camarada como Jairo, levar seus discípulos consigo. Eles não estão a fim de ir. E o que tem lá? Uma menina morta. Pô, Jesus, se tivesse um demônio, nós temos o exemplo do gadareno. Se tivéssemos um demônio, uma doença, nós até entendemos. Mas agora a menina já morreu. Vamos voltar para Davi? Por que você parou de chorar, Davi? Por seu filho que está morto? Porque enquanto ele estava vivo, eu chorava e jejuava e orava. Mas agora que ele está morto, eu não tenho mais o que fazer. É isso que Davi disse, sabe? Jesus é descendente de Davi,
Mas a diferença entre Jesus e Davi é que Davi não pode fazer nada no que diz respeito à morte, mas Jesus pode, porque ele pode entrar com providência no impossível, no que ninguém pode fazer. Quando os homens falam, eles estão certos. Não incomode mais o mestre. Ô Jairo, deixa Jesus para lá, cara. Aliás, se você não sabe, Jesus não estava nem muito longe de sua casa quando isso aconteceu. Ele havia acabado de descer de volta do demônio que libertou lá e está descendo, provavelmente já em Cafarnaum. Assim que saísse da água com o barquinho, logo à frente, talvez 150, 200 metros, estaria a casa da sogra dele. Se você for mais um pouquinho, talvez menos de 100, 150 metros, estava a sinagoga de Jairo. Talvez ele morasse um pouco depois, a casa dele não tem como saber onde era, mas é importante nós entendermos isso. Quando nós estamos olhando, o que eles estão dizendo quando nós lemos essa passagem, qual é a distância que você imaginou? Que às vezes a gente imagina que ele estava indo daqui, certo? Lá para Santo Antônio, lá para... Não era tão longe assim não. Quando você vai conhecer a história de Israel, você vai descobrir que ela passa num espaço muito pequeno. As cidades eram muito pequenas, e a distância entre elas também. Para fazer uma comparação aqui, para ficar mais fácil, se você já foi, por exemplo, a Gramado, entender o que é Gramado e Canela, duas cidades tão próximas, só para você entender. O que eles estão dizendo é: ô Jairo, não incomoda mais ele, porque se você liberar ele agora, daqui a 10 minutos, ele já está em casa. E Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente, eu ainda vou na sua casa. Eu não quero saber o que as pessoas estão falando da situação que você está enfrentando. Não quero saber o que as pessoas estão falando do seu casamento, dos seus filhos, da sua empresa, da sua situação financeira, das outras vezes que você tentou ser crente. Não quero saber, Jairo. Eu vou na sua casa. Você não me chamou para ir? Eu só não vou se você não quiser. Porque Jairo poderia dizer: Jesus, acabou. Não precisa ir na minha casa. Minha garota já morreu. E você viu aqui que uma das coisas que precisamos, deixa eu usar a mensagem anterior, é respeitar a decisão dos outros. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres. Ele disse: não estou afim. Jesus disse: beleza, vive a tua vida, que eu vivo a minha. Se você não quer abrir mão do que eu estou mandando para andar comigo, você não anda comigo, porque eu não vou adaptar o que eu estou pregando ao que você quer. Ou é como eu quero, ou vai embora e direito é seu, vida que segue. É isso que nós estamos vendo aqui. Jairo, eu vou para sua casa. Jairo disse: então vamos. Então vamos embora. E quando Jesus chega na casa de Jairo, não é uma menina doente, esse é o estágio anterior. Não existe um demônio na menina. O problema dela não é esse. Ela simplesmente está morta. E é isso. Para qualquer um ela estaria morta. E não há mentira no Evangelho. Ela está sem vida. É isso. Porém, quando Jesus diz: ela apenas dorme, ele tem um problema para sustentar isso. Porque alguém poderia dizer o seguinte: se ela está morta, mano, você pensa que nós não sabemos nada sobre a morte? Ela só está dormindo? Então vamos lá, nós já checamos os sinais vitais dela. Não há mais batimento cardíaco, não há mais pulsação, não há mais. Nós já examinamos esta menina e ela realmente está morta, para qualquer um, menos para ele. Ele poderia dizer: sobre a morte, vocês sabem muita coisa, porém eu sei sobre a vida. Vamos lá dar uma olhadinha. Mas por favor, Jairo, remova
todos os incrédulos, tire daqui todas as pessoas que não têm comprometimento. Ninguém vai ver o acontecido. Preste atenção. Ninguém vai participar disso, a não ser quem acredita. Pega Pedro, Tiago e João, leva e chama o pai e a mãe da menina. A menina está lá mortinha. Eu não sei, eu não vou precisar aqui agora, com o histórico bíblico, se eles já tinham visto isso. Eu sei que Jesus não levou Judas. Eu sei que Jesus não levou Tomé. Se tinha uma coisa que ele sabia, quem levava consigo em determinados momentos. No momento em que era importante ter Judas por perto, ele manteve Judas por perto. Aliás, um dos mais próximos. E diz: levanta, meu filho, e vai fazer aquilo que tu tens a fazer. Olha só. Sabia que posicionar as pessoas no momento certo. E agora, o que ele faz? Livre dos incrédulos, ele olha para uma menina que está morta para todo mundo, menos para ele. Menos para ele. Porque às vezes situações vão estar realmente totalmente destruídas e sem vida. Tem casamentos que a minha vontade é falar: cara, acabou. Tem situações financeiras que a minha vontade é falar: acabou. Eu estou ajudando agora um rapaz de um ministério, que a minha vontade é dizer para ele: acabou seu ministério, acabou. Acabou, já era, cara. Você não recupera nunca mais. Quando eu olho para o seu ministério, eu vejo que ele está morto. Quando eu olho para o seu casamento, eu vejo que ele está morto. Quando eu olho para a sua vida, para seus negócios, para a sua vida financeira, o quanto tempo você dormiu e a hora que acordou, agora não tem mais tempo. Só que eu não tenho autoridade para falar isso, porque eu não falo de mim mesmo. Eu falo de alguém que é mais poderoso do que eu, como disse João Batista. Aquele cujo qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu queria que você entendesse o que Deus está falando comigo e com você hoje, porque essa palavra também é para mim. Marcos 5. Lugares inacessíveis, ambientes desagradáveis, situações irreversíveis, são lugares que ele frequenta. Eu não sei o que você precisa hoje para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios. Eu sei que ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui para dizer para você: me coloque na sua vida. Ah, o senhor não pode entrar. Não posso, porque você não é gadareno. Eu não posso. Você é Jairo? Então levanta, rompa e quebre paradigmas, e pare de ter medo de perder coisas que são insignificantes, para ganhar coisas que são importantes. Para falar com Jesus, Jairo precisou abrir mão de muita coisa e abriu. Por quê? Porque sua filha era mais importante. Defina o que é prioridade. Defina o que é prioridade para você e haja. Foi isso que aquela mulher fez e ficou curada de algo que ninguém poderia curar. Foi isso que o pai daquela menina fez. E preste atenção, seja você um homem, seja você uma mulher, seja você um jovem. Aqui nós temos faixas etárias rompidas. Nós temos gêneros rompidos. Seja um homem ou mulher, ou seja você um jovem, não interessa a idade. Você viu uma estatística aqui que eu fiquei abismado. Nunca imaginei. Eu estava conversando com o pastor Eduardo, e aí eu fui e falei com ele: cara, o índice de transformação que nós estamos vendo na igreja está baixo demais. Nós estamos investindo muito para pouco retorno de transformação. E ele me disse: pastor Cláudio, uma pesquisa comprovou que o nível de conversão de 3, eu não vou lembrar 100% agora, de 3 a 5 anos, é uma faixa de 2 ou 3%. De 5 a 16 anos, é 80%.
de 17 a um pouquinho mais aí dos 20, são 10%. E depois dos 29 anos, 5% das pessoas se convertem. Quando nós olhamos para a transformação das pessoas, às vezes descobrimos, ele disse algo muito legal. Uma igreja que trabalha com restauração, com recomeço, é muito joia. Mas uma igreja seria muito mais eficiente se trabalhasse com prevenção, investindo nas classes mais jovens. Ele disse: melhor, pastor, que consertar o vaso quebrado é fortalecer o vaso para que ele não quebre. Que possamos sair daqui nessa noite entendendo que é melhor não criar missões impossíveis na nossa vida, entendendo que Ele é Senhor, Salvador, Ele pode fazer. Ninguém quer entrar na sua vida, Ele quer. Suas situações são desagradáveis, Ele entra com você. Certos lugares são proibidos, lugares que ninguém quer, deseja estar, Ele quer. Mas você pode suavizar muito sua vida, evitando esse tipo de coisas. Vamos sair daqui para vivermos uma vida extraordinária. Se você pode ir, vá. Se você pode fazer, faça. Porque o que você não puder fazer, fique tranquilo, Ele vai entrar com providência a seu respeito. Agora, pessoas que me parecem que são especialistas em deixar coisas fáceis ficarem difíceis, fazerem com que coisas difíceis se tornem impossíveis, e aí pedem ajuda. A tempestade está vindo. Pedro era experiente, para que esperar ela chegar? Tentaram dominar o barco, tentaram controlar a situação, e quando eles viram que não dava, Jesus estava lá. Quando? Quando a tempestade estava vindo. Quando é que Jesus estava lá? Quando a tempestade começou. Quando é que Jesus estava lá? Quando a tempestade começou a se tornar incontrolável. E quando é que eles acordaram Jesus? Quando acharam que iam afundar. Pare para pensar. Parece que isso se repete hoje. É uma doença simples que nós deixamos ficar incurável para procurar. É uma crise simples que nós deixamos ficar impossíveis. Feridas extraordinárias, profundas. Vamos agir da forma certa para vermos, observarmos como a nossa vida vai mudar. E não tenha medo não. Sua situação é desagradável, Ele quer ir. Ninguém quer ir lá, Ele quer ir. Ninguém quer estar com você, Ele quer estar.